No vídeo de hoje, eu vou te ajudar a entender como ficam seus bens após o término da sua união estável. Eu sou a Débora Gelman, bem-vindo ao meu canal. Como eu já disse em vídeos anteriores, a união estável, ela nasce da sua própria informalidade. E o que isso significa? Significa que ela não precisa estar formalizada, como acontece com o casamento, para ela existir. E independe da vontade expressa das partes. Uma vez que estão presentes os requisitos da lei, que são relacionamento afetivo entre duas pessoas, pública, contínua e duradoura, com o objetivo imediato de constituir família. Uma vez que estejam presentes todos esses requisitos, ela já existe. Ela nasce da sua própria informalidade. Um namoro, ele pode vir a se transformar numa união estável desde que estejam presentes os requisitos. As partes, os namorados, eles não precisam decidir que estão numa união estável. Se estiverem todos esses requisitos presentes, ela já existe. E uma das questões mais polêmicas envolvendo a união estável é justamente a comunicação dos bens do casal. Como eu já disse em vídeos anteriores, aqui no meu canal Jogando Direito, caso a união estável ela não esteja formalizada, o regime de bens da relação vai ser o da comunhão parcial de bens, que é a mesma coisa que ocorre com o casamento quando o casal ele não faz um pacto antinupcial. A lei diz que, em caso de ausência da escolha do regime de bens pelo casal, seja no casamento ou na união estável, o regime de bens é da comunhão parcial. E por que é importante eu explicar sobre esse assunto? É muito simples. A união estável que não estiver formalizada, automaticamente o regime de bens vai ser o da comunhão parcial. E o que é esse regime da comunhão parcial? É muito simples. Os bens adquiridos após o início da união estável, eles se comunicam, eles são comuns. Compra de imóveis, aluguéis de imóveis, salários, tudo que o casal receber, não importa que um dos dois recebeu em seu nome. Uma vez que eles estão no regime da comunhão parcial de bens, os bens se comunicam, são considerados dos dois, com exceção dos bens doados ou herdados. Esses sim são excluídos da comunhão parcial. Então, se você estiver numa união estável não formalizada, automaticamente o regime de bens vai ser o da comunhão parcial. E a grande polêmica surge quando, ao fim desse relacionamento, uma das partes entende que está em união estável, enquanto a outra entende que está no namoro. Qual seria a diferença entre o namoro e a união estável? É o objetivo imediato de constituir família. Na união estável, esse objetivo de constituir família, ele é imediato. E o namoro, ele não gera efeitos jurídicos. Não vai haver a partilha de bens. Já na união estável informal, a união estável que não está formalizada, seja através de um contrato particular entre as partes ou através de uma escritura pública de união estável feita em cartório, o que acontece? Essa união estável que não está formalizada, ela vai gerar a comunicação de bens. E em caso de dissolução dessa união estável, os bens vão ter que ser partilhados entre o casal. Na prática, como isso acontece? Ao término do relacionamento e uma das partes entende que vivia em união estável, contrata um advogado e ajuiza uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens. Nessa ação, primeiro vai ser reconhecida a união estável. Eu já falei também em vídeos anteriores como vai ser feito esse reconhecimento, as provas necessárias para se comprovar a existência dessa união estável. E uma vez reconhecida a união estável, o juiz vai decidir qual é a data de início, e essa data de início do relacionamento é muito importante, que é a partir dessa data que vão ser contabilizados os bens que serão partilhados entre o casal. Muito importante isso. Quando as partes resolvem formalizar a união estável,
fica muito mais simples a situação, porque as partes, primeiro de tudo, reconhecem a existência dessa união estável, acordam em relação ao início, a data de início dessa união e, além disso, tem a oportunidade de escolher qual é o regime de bens. Eu também já fiz um vídeo sobre qual o melhor regime de bens para o casal, explicando quais são os regimes de bens que a lei permite. Então, se o casal deseja um outro regime que não seja o da comunhão parcial de bens, ele precisa formalizar essa união, assim como ocorre com o casamento, mas no caso, a escolha do regime de bens vai ser feita através de um pacto antinupcial. Na união estável, caso seja formalizada essa união, o casal vai poder escolher o regime de bens que melhor se adequar ao caso deles, seja da separação convencional de bens, seja da participação final dos aquestos. Além disso, eles podem personalizar o regime de bens. Podem escolher um regime de bens misto. Para determinados bens, vai funcionar o da comunhão parcial de bens. Para outros bens, vai funcionar o da separação convencional. É muito importante você saber como funcionam as regras no nosso direito. E a maioria das brigas entre os casais acontece justamente quando essa união estável ela não está formalizada. Uma das partes se sente injustiçada, entende que os bens têm que ser partilhados e aí parte para o litígio, para a disputa judicial nos tribunais, numa vara de família. Eu não recomendo essa briga. Eu não recomendo litígio. Eu sou a favor da advocacia humanizada, que é quando o advogado ele aplica as técnicas de mediação para se chegar num acordo. Ele incentiva o acordo entre as partes e justamente havendo essa divergência, eu recomendo a advocacia humanizada. Mas principalmente eu recomendo a prevenção de litígios, a prevenção de conflitos. E como é feita essa prevenção? É muito simples. Se você estiver num relacionamento e entender que você está numa união estável, é muito importante você formalizar essa união, conversar com seu companheiro e entender qual é o momento do relacionamento de vocês. Vocês estão vivendo um namoro ou vocês estão vivendo uma união estável? E se vocês entenderem que estão vivendo uma união estável, eu recomendo formalizar o mais rápido possível essa união com a ajuda de um advogado de família com perfil humanizado, conciliador. É um assunto muito delicado de ser tratado, mas é muito importante porque pode evitar dores de cabeça no futuro. Então pense muito bem no relacionamento que você está vivendo. É namoro ou é união estável? E fique atento à comunicação dos bens que vão acontecer ao longo dessa união estável. Fique atento. Gostou desse vídeo? Dá um like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigada!